Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido de uma arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos. Onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo. De negação absoluta da lei do amor. E de suprema rebeldia à vontade de Deus. Cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. A questão do suicídio na atualidade é gravíssima, se intensificando. E envolvendo cada vez mais os jovens. Surpreendentemente, espíritos cujas manifestações chegaram ao conhecimento de Allan Kardec em abril de 1866, previam isso. Escreveram eles, conforme registro na edição de outubro de 1866 da Revista Espírita. Em seu desvario, eles próprios, os espíritos encarnados e desencarnados, cavarão a sua ruína. Impelirão à destruição que engendrará uma porção de flagelos e calamidades. De sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E, como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se em proporção nunca vista até entre crianças. Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, constata que no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Ou cerca de 800 mil por ano. No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Na faixa de 15 a 29 anos, constituindo-se na segunda maior causa de mortes. Comentando sobre o suicídio, Allan Kardec observa: com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. A pessoa só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. Para aquele que não crê na eternidade. E julga que nesta vida tudo se acabará. Que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio. Só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral.
quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou leitores que não têm nada a esperar após a morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada melhor do que fazer do que se matar. que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, Mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde. E assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo. Embora em outras condições. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando, em uma palavra, na coragem moral. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Gostaria de entender melhor a questão da obsessão, conforme o Espiritismo a apresenta. A obsessão é a ação quase que permanente de um espírito estranho que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir desta ou daquela maneira e de fazer isto ou aquilo. A subjugação é uma ligação moral que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações. E por vezes as mais contrárias ao seu próprio interesse. A fascinação é uma espécie de ilusão produzida ora por raciocínios capciosos, e esta ilusão produz um logro sobre as coisas morais. Falseia o julgamento e leva a tomar-se o mal pelo bem. Não é um fenômeno contemporâneo. Os espíritos existiram desde todos os tempos. Representaram o mesmo papel. Pois isso está nas leis da natureza. A prova é o grande número de pessoas obsedadas, possessas. Antes que se cogitasse de espiritismo e médiuns. A ação dos espíritos bons e maus é, pois, espontânea. A dos maus produz uma porção de perturbação nas questões morais e mesmo físicas. E que, por ignorância da verdadeira causa, são atribuídas a causas erradas. Os maus espíritos são inimigos invisíveis. Tanto mais perigosos quanto não se suspeita de sua ação. As obsessões são tanto mais perigosas quanto mais ocultas. Muitas vezes são puramente morais. Este não raciocina. Aquele perde a lembrança do que diz, do que faz. Entretanto, não se deve julgar muito precipitadamente. E tudo atribuir à obsessão. A descoberta disso se deu através da definição dada pelo Espiritismo sobre a mediunidade. Por ela, os inimigos ocultos traíram sua presença. Ela fez para eles o que microscópio fez para os infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. O Espiritismo não atraiu os maus espíritos. Apenas os descobriu, forneceu-lhe os meios de lhes paralisar a ação. E, consequentemente, os afastar. Ele não trouxe o mal, pois este sempre existiu. Ao contrário, trouxe o remédio ao mal, mostrando-lhe as causas. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma porção de fenômenos incompreendidos. E a ciência, enriquecida com esta nova lei, verá novos horizontes à sua frente. Quando chegará lá? Quando não mais professar o materialismo. Pois este lhe detém o avanço com barreiras intransponíveis. Uma pergunta que deriva daí é: todos estão sujeitos ao assédio e influência obsessiva? Os espíritos não são iguais nem em poder, nem em conhecimento, nem em sabedoria. Como não passam de almas humanas desembaraçadas de seu invólucro corporal,
ainda apresenta uma variedade de tipos maior que a que encontramos entre os homens da Terra. Estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, nem por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, deixam de estar no espaço. Ao nosso redor. Ao nosso lado, espiando os nossos atos. Lendo nossos pensamentos. Uns para nos fazer bem. Outros para nos fazer mal. Segundo os espíritos bons ou maus. Pela inferioridade física e moral de nosso globo na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui são mais numerosos do que os superiores. Os maus espíritos só se dirigem àqueles a quem sabem poder dominar. E não há aqueles a quem a superioridade moral, não dizemos intelectual, encouraça contra os ataques. A evolução das observações dos fatos levaram alguns profissionais da saúde mental no Brasil a concluir que não existe heteroobsessão, a influência de espírito desencarnado sobre encarnados sem a auto-obsessão. O que vem a ser isso? Para entendermos isso, é preciso lembrarmos que a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Não importa o tempo que mantenhamos o remorso à distância, cada pensamento de indignação das vítimas que se faz nas vivências que se tem, circula na atmosfera psíquica do agressor, esperando ensejo de fazer-se sentir. Além disso, com a maneira cruel de proceder, atrai-se a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que vão lhe arruinando o teor da vida mental. Até que o remorso abra brecha na fortaleza em que o agressor se entrincheira. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que a pessoa provoca sobre si mesma, através da conduta irrefletida a que se entrega levianamente, libertas de súbito pela aflição e pelo medo, quebram a fantasiosa resistência orgânica. Quais tempestades que se sucedem furiosas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastam os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofrem consequências terríveis. Pergunta comum aos que começam a estudar o tema. Obsessão e vampirismo espiritual são a mesma coisa? A perda do corpo físico na deficiência espiritual em que se encontram os viciados, químicos ou sensoriais, como no campo do sexo, deixam o espírito integralmente desarvorado. Como náufrago dentro da noite. Sintoniza-se então com o organismo da criatura com que se afiniza a quem passa a obsediar. Nela encontrando novo instrumento de sensação. Vendo por seus olhos. Ouvindo por seus ouvidos. Muitas vezes falando por sua boca. Vitalizando-se com os alimentos comuns consumidos pela vítima. Nessa simbiose vivem ambos por vezes anos seguidos. Requerendo para se curar das fobias que se refletem da mente do obsessor, sejam afastados os fluidos que envolvem o obsediado. Assim como a coluna, abalada pelo abraço constringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Com os conhecimentos disponibilizados pelo Espiritismo, é possível estabelecer uma diferença entre loucura patológica e loucura obsessional. A primeira é produzida por uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude das suas faculdades, como demonstra a observação. Apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para se manifestar, o pensamento. Ou melhor dito, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessional não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e comanda. No primeiro caso, é preciso curar o órgão doente. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede inoportuno, a fim de lhe restituir a liberdade.
Casos semelhantes são muito frequentes e comumente tomam como loucura o que não se passa além de uma grande obsessão, para a qual deveriam empregar-se meios morais e não duchas. Pelo tratamento físico e, sobretudo, pelo contato dos verdadeiros alienados, muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde esta não existia. Você pode estar se perguntando: existe uma forma mais eficaz para afastar o espírito causador do processo obsessivo? Só uma força moral pode opor-se a outra força moral. E esta não pode vir senão do acometido pelo processo obsessivo. É preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, pela energia e pelas qualidades morais. Não será com a espada de coronel que se vencerá, mas com a espada do anjo. Isso é a virtude e a prece. A espécie de terror e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza que o espírito aproveita. Dominai o medo e com a vontade triunfareis. Tomai a iniciativa resolutamente, como fazeis ante qualquer inimigo. Diante do exposto, procede a ideia de que todas as perturbações são oriundas da influência espiritual? A gente, muitas vezes, responsabiliza os espíritos estranhos por maldades de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são, por vezes, devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades frequentemente concentradas em si próprio. Os sofrimentos amorosos, principalmente, tem levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta de obsessão. Muitas vezes a criatura é o seu próprio obsessor. Outra dúvida comum: a obsessão depende da mediunidade? A obsessão, de qualquer natureza que seja, independe da mediunidade. E é encontrada em todos os graus. Numa multidão de indivíduos, os quais jamais ouviram falar de espiritismo. Como os espíritos sempre existiram, sempre exerceram a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, é apenas uma forma de manifestação dessa influência. Aqueles que nada admitem fora da natureza não podem admitir causas ocultas. Mas quando a ciência tiver saído da rotina materialista, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos rodeia. E no meio do qual vivemos. Uma potência que tanto age sobre as coisas físicas quanto sobre as condições morais. E este será um novo caminho aberto ao progresso. A chave de uma quantidade de fenômenos mal compreendidos. Para entendermos o que efetivamente motiva as ações obsessivas, a visão oferecida pelo Espiritismo pode nos ajudar. Os mundos visível e invisível se penetram e alternam incessantemente. Alimentam-se mutuamente. Ou melhor, esses dois mundos, na realidade, constituem um só, em dois estados diferentes. Após a morte, a alma de um homem de bem será um bom espírito. Reencarnado será um homem de bem. Pela mesma razão, ao morrer, um homem perverso será um espírito perverso no mundo invisível. Os primeiros exercerão influências no campo do conhecimento e sabedoria. Os segundos, ainda que todos os vícios e paixões conhecidas pela humanidade. No caso dos maus, constrangem a pessoa influenciada. Fazem-na pensar, falar e agir por eles, levando-a contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos, tornando o indivíduo um instrumento cego de sua vontade. Para combater de forma eficiente a obsessão, necessário se remontar à origem do fenômeno e seguir-lhe a gradação desde os casos mais simples. E, ao mesmo tempo, explicar como ele se processa. Daí deduziremos muito melhor o meio de combater o mal. Pela natureza fluídica e expansiva do corpo espiritual, ou perispírito, o espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir. Rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza. O homem vive em meio ao mundo invisível, estando incessantemente submetido a essas influências. Do mesmo modo que as da atmosfera que o respira.
Elas se traduzem por efeitos morais e fisiológicos dos quais não se dá conta. E que frequentemente atribui a causas inteiramente contrárias. Essa influência difere naturalmente segundo as boas ou más qualidades do espírito. Explica o Espiritismo que, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Na escalada do progresso, o instinto também está cumprindo um papel. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade. Porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. O exagero é o que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se faz egoísta e orgulhoso, desvirtuando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Estando as raízes de paixões e vícios no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda pujança nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E, para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam. Há princípios semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria. Sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que lhe se acha traçado e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque já se constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo, e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. O instinto vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Você está ouvindo Direto ao Ponto. Lendo sobre a razão da reencarnação, ou seja, a evolução do espírito que somos, pergunto: é possível alcançar o progresso que conduza o ser à felicidade e paz plenas sem este princípio? Partindo da resposta à questão 607 de O Livro dos Espíritos, segundo a qual o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, se ensaia para a vida. Sofre uma transformação, se tornando espírito, entrando então no período da humanização. No período da humanização, o espírito começa a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. O período da humanização inicia-se geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Criado simples e ignorante, o espírito está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual. Nem após a primeira, nem após a segunda encarnação, a alma tem consciência bastante nítida de si mesma. Para ser responsável por seus atos,
talvez só após a 100ª ou 1000ª reencarnação. Dentre os vícios, segundo os espíritos que auxiliaram Allan Kardec na elaboração da base da doutrina espírita, o que se pode considerar radical é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudando todos os vícios e ver-se-á que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes combata, não chegaremos a extirpá-los, Enquanto não atacarmos o mal pela raiz. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse fim. Porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar de seu coração todo sentimento de egoísmo. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade, Ele neutraliza todas as outras qualidades. Direto ao ponto em 1 minuto. O melhor. Muitos sonhos nutristes que não se realizaram. Pedistes ao céu a paz e tivestes muitas lutas. Rogavas a abastança e a carência te segue. Achaste o grande amor em rude desencontro. Seja qual for a prova, não chores, agradece, não duvides da lei. Deus faz sempre o melhor. Emmanuel. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, até parece uma coisa muito forte em nós, dá a impressão que quanto mais nós solicitamos algum apoio, ajuda ao nosso Criador, mais nós recebemos as adversidades das quais nós queremos escapar, deixar de lado, esquecer e abandonar. Mas será isso mesmo que acontece? Muitas vezes esquecemos que todos nós temos uma programação espiritual na Terra, temos necessidades, temos compromissos, temos possibilidades pelas quais vamos viver aqui na Terra. Por isso, de que adianta nós pedirmos a saúde se nós estamos aqui justamente para purgar um mal físico, orgânico? De que adianta nós pedirmos incessantemente aos céus a abastança material, se nós estamos na Terra justamente para aprender a valorizar os mínimos recursos? Por isso, meus amigos, meus irmãos, tomemos cuidado na rebeldia ou na não aceitação, porque a falta de aceitação pode significar para a gente um grande atraso. Pensemos que a providência divina faz pelos seus filhos sempre o melhor. Ainda que estejamos passando dificuldades, problemas, provações, continuemos confiantes, porque com certeza precisamos passar por estas ocasiões. Do contrário, vamos nos voltar contra as leis maiores da vida, até contra a própria justiça divina, o que é para nós uma grande insensatez. Imaginar que Deus possa errar com relação aos nossos destinos, às nossas vidas. Meus amigos, tenhamos muita coragem, muita força para aceitarmos, como um velho amigo dizia: se melhorar, eu aguento. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.